Vamos ao quarto aspecto da Parashá Noa, da porção Noé, a respeito do fim da tempestade, o evento do fim da tempestade. A arca repousa em Ararat. Esse repousa, a arca repousando, fala sobre uma redenção, uma perspectiva de redenção. Isso está no contexto de Gênesis capítulo 8. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Ao cabo de 40 dias, soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra, mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca, e ela voltou a ele, trazendo no bico uma folha nova da oliveira. Portanto, a arca repousa, ao final daquele dilúvio, repousa no Monte Ararat, no dia 17º do 7º mês. Ararat fala sobre a precipitação da maldição, um lugar onde a maldição foi precipitada. Por isso que esse evento da construção da Arca de Noé, o dilúvio e o fim do dilúvio, indica uma mudança de realidade entre uma queda e uma redenção tanto da terra e da humanidade, do homem. Então, essa nova humanidade é representada então com essa primícia de Noé e sua família, né? E aqui temos também uma nova geografia, um novo relevo, uma nova terra, um novo habitat, né? Então, aqui essa indicação de redenção. Então, a precipitação foi da maldição. A maldição foi precipitada. O Monte Ararat fala sobre isso. No 17º dia, a arca repousa no Monte Ararat. 17º dia é o primeiro para o segundo dia de Sukkot, porque está no 7º mês. 7º mês é o mês Tishrei, que é o 7º mês bíblico e do calendário judaico, que traz uma conotação justamente de juízo e redenção. O mês de Tishrei tem vários eventos com essa conotação, juízo e perdão para o juízo, né? E reconciliação, conciliação. Então, no 17º dia do 7º mês, a arca repousa sobre Ararat. Então, o primeiro para o segundo dia da festa de Sukkot, festa de tabernáculos. Sukkot, tabernáculos, fala da indicação, fala da intenção do Eterno em vir tabernacular, de Adonai vir e tabernacular entre nós, entre os homens, através da pessoa do Mashiach, seu filho Yeshua. Então, muitos significados aqui, muito interessante para nós essa indicação de Sukkot. Os 2 templos, por exemplo, foram dedicados justamente em Sukkot. Tanto o primeiro templo de Salomão, como o segundo templo na reconstrução de Esdras, Zorobabel, Jessuá ali, aquele templo foi dedicado exatamente nos dias de Sukkot, então os 2 templos. Portanto, esse apontamento de que o Eterno pretende tabernacular entre os homens através da pessoa do seu Mashiach, nós sabemos muito bem que é Yeshua. Então, essas coisas se correlacionam, estão relacionadas. Israel e as nações, justamente em Sukkot, estarão ali em Jerusalém para adorar o rei e também para conhecer a sua lei, né? Então, todos os anos, todas as nações subirão a Israel para adorar o rei e para também conhecer da sua lei. Isso está em Deuteronômio capítulo 31, isso está em Isaías capítulo 2 e Zacarias capítulo 14. Ao final de 40 dias e 40 noites, foi que Noa solta, deixa eu só melhorar aqui a iluminação um pouquinho só, ele solta aquele corvo primeiramente, ele solta um corvo para fazer o reconhecimento geográfico ali, daquela região. Aqui não há uma indicação de como que se deu isso. Nós imaginamos que o corvo deva ter voltado. Nós sabemos que o corvo ele aprecia, ele se alimenta daquilo que é carne, daquilo que é carniça, daquilo que é podridão,
Então, isso faz aqui para nós uma alusão às nossas obras, aos nossos empreendimentos, à nossa prestação de serviço, aos nossos ministérios, às nossas iniciativas que não geram vida, que não trazem vida, né, mas que trazem apenas morte. Então, e uma necessidade de apresentar isso para que justifique, né, a nossa existência e assim por diante. Então, nós vemos aqui que o corvo não foi autorizado a entrar na arca, diferentemente da pomba. A pomba, depois do corvo, Noa muda de animal e ele solta a pomba. Aqui nós temos também uma orientação para pureza e impureza também. Então ele solta aquela pomba faz um rasante, um reconhecimento local, volta sem nada, sem ter captado nada, ela entra novamente, ela entra na arca, descansa ali 7 dias e ao final desses 7 dias Noa solta ela novamente para fazer um novo reconhecimento e então ela volta com um ramo da oliveira no seu bico, trazendo então para Noa a percepção de que as águas haviam baixado e havia também vida sobre a terra, né? Então isso uma intenção, um entendimento de que realmente ele poderia terminar aquela jornada e descer e se estabelecer sobre a terra, e assim por diante. Então a pomba volta com esse ramo da oliveira. A oliveira tem uma simbologia importante para nós. As oliveiras são conhecidas por sua força, na sua maioria crescem em qualquer circunstância, crescem nas montanhas, crescem nos vales, nas pedras ou até mesmo na terra fértil. Com calor elas crescem, com pouca água elas crescem, brotam e crescem até mesmo nas raízes. A criação foi sucumbida pelas águas do dilúvio, mas a oliveira ainda vivia. Então, a oliveira, essa simbologia, esse significado de resistência, então, uma moral para nós, né? Um ensinamento para nós, esse ensinamento de resistirmos, de sobrevivermos, apesar do juízo, né? Apesar do aniquilamento das circunstâncias à nossa volta, a oliveira permanece firme. Nós, então, temos essa orientação de resistência, de permanência, apesar das circunstâncias difíceis. Existem outras citações aqui para a oliveira. Salmo 52, verso 8. Eu, porém, sou como uma oliveira que floresce na casa de Adonai. Confio no constante amor do Eterno, o amor de Deus, para sempre e eternamente. Eu sou, portanto, como uma oliveira plantada e que floresce dentro da casa de Adonai. Confio no constante amor de Deus para sempre e eternamente, né? Então, uma outra citação também para a oliveira, Salmo 128, verso 3. A tua mulher será como uma videira frutífera, a mulher como videira frutífera aos lados da tua casa, mas os teus filhos serão como os rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Então, os nossos filhos como rebento da oliveira, à roda da nossa mesa. Então, aqui há uma orientação para essa multiplicação, né? Para essa vida fecunda, né? Para essa vida que vai se aumentando, né? Então, os nossos filhos são como esse broto da oliveira, os rebentos da oliveira ao redor da nossa mesa. A oliveira, uma curiosidade, ela tem até 10 ou mais mudas brotando nas suas raízes. Então, isso representa a nossa dinastia, né? Os nossos filhos crescendo juntamente e próximos a nós. Fomos enxertados na oliveira, o apóstolo Paulo fala aos Romanos capítulo 11, nós fomos enxertados na oliveira. Oliveira é Israel e nós fomos enxertados em Israel, apesar de todo o antissemitismo, né, desse espírito que é contra a semente, apesar do antinomismo, que é esse espírito que vai contra a instrução do Eterno, os valores éticos e morais, os princípios revelados pela Torá, pelos Salmos e pelos profetas, pelo Tanakh, essa indisposição em relação ao Antigo Testamento,
Então, apesar de tudo isso, apesar desse espírito do anticristo, anticristo na tradução do grego é exatamente antinomo, que quer dizer anti-instrução. Logo, aqueles que estão ante o Messias também são ante a instrução do Messias revelada pela Tanakh, pela Torá, Salmos e Profetas. Então são coisas similares, né? Nós fomos enxertados na oliveira, o apóstolo Paulo sustenta isso. Se porém alguns dos ramos foram quebrados e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado no meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, nós gentios somos provenientes da oliveira ruim, da oliveira brava, e nós fomos enxertados na oliveira boa. Não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz é que sustenta ti. Nós estamos nessa construção dessa arca que é a reconstrução das raízes da nossa fé, esse retorno à originalidade da nossa fé. Então, e a nossa fé está na raiz, e a raiz é judaica, não é romana, e a raiz é Israel. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela incredulidade deles, eles foram quebrados, mas nós, porém, mediante a nossa fé, o conceito judaico de fé é emuná, que é fidelidade, não é a fé saravá, a fé abracadabra. Então, mediante a nossa fé, nós estamos firmes. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai a severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. Então aqui uma reflexão sobre essa soberba dos gentios, né? Eles também, Israel, Paulo falando, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados novamente, pois Adonai é poderoso para os enxertar de novo. Então, se foram quebrados para que nós fôssemos enxertados, certamente Adonai pode reenxertá-los novamente. Pois se fostes cortados daqui por natureza, era a oliveira brava, os gentios foram cortados da oliveira brava, e contra a natureza, enxertado em boa oliveira, a nossa natureza não condizia com isso, mas nós fomos, independente da nossa natureza ruim, fomos enxertados na oliveira boa, que é Israel. Quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são os ramos naturais, porquanto Israel, então Israel, como ramo natural, não será novamente enxertado na oliveira boa. Então, esse ramo da oliveira no bico daquela pomba faz uma indicação aqui sobre ramos cortados e ramos enxertados. Então, Israel é essa oliveira que permanece para sempre e nós, portanto, enxertados nessa oliveira boa, apesar de sermos de uma natureza má. Então, precisamos vencer esse antinomismo, antissemitismo, anti-messianismo, né? Esse messianismo que procede dessa raiz, né, judaica, né? Esse Yeshua judeu, precisamos voltar a refletir sobre estas coisas. Então esse, portanto, é o quarto aspecto, o aspecto do fim da tempestade. Até o próximo aspecto da Parashá Noah. Shalom a todos.